em seus lares o programa Quarta Dimensão, por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Encontrei um dia destes com o Serafim dos Anjos e ele me disse: em palestra recente, Getúlio, você elogiou elementos de moral duvidosa. Atribuiu a Jesus declarada simpatia por eles e até valorizou o sangue vermelho que lhe escorria das veias. E só faltou considerá-los dignos de imitação. Única figura humana merecedora de imitação, Serafim, foi Jesus de Nazaré. E aqui eu recordo o detalhe não observado por você. Todas as figuras consideradas de moral duvidosa, na sua opinião, mereceram destaques pelos evangelhos. Eu apenas relembrei as reações de Jesus diante deles, nada mais. Não esqueça que o mestre só enxergava virtudes, Getúlio, e se declarou incapaz de condenar alguém. Por isso nos cabem parâmetros para identificar e castigar malfeitores. Aqui, meu caro Serafim, cabem palavras do nosso Rabi: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Será que somos suficientemente irrepreensíveis para reprovar o publicano Zaqueu, que mereceu hospedar Jesus em sua casa? Acaso você possuirá autoridade para vetar a presença de Maria de Madalena entre as seguidoras de Jesus? Bons amigos nos proporcionam condições técnicas para a divulgação do programa e nós agradecemos. Com eles colaborando nas operações, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será algemas? Nunca mais. Garoto desconhecido, eu nunca vi. De repente ele se aproximou e eu percebi pela indecisão da chegada dele que o assunto era no mínimo embaraçoso. Ele vacilava entre conversar comigo ou desistir de persistente dúvida que acalentava em sua mente. Mostrando que a demanda superava escrúpulos, finalmente o rapaz se animou, caminhou na minha direção e disse: Getúlio, você vive dizendo não ter algemas em matéria religiosa. Por considerar perigosa tal opção, resolvi procurá-lo. Você não estará arriscando desviar espíritos do caminho da salvação? Não esqueça, Getúlio, que o Cristo voltará para arrebatar a congregação toda para o céu. Preste atenção, que se fala de coletivo e não de indivíduos. É a congregação que vai para o céu. Somente os filiados na igreja verdadeira serão beneficiados pelo arrebatamento. Os sem algemas como você, se intitula Getúlio, irão torrar das fornalhas do inferno. Este argumento, caríssimo meu amigo, é antigo demais, isso aí é coisa velha. Invariavelmente, pertençam a este ou aquele grupo, todos os sectários proclamam: fora da igreja não há salvação. Se assim fosse,
realmente eu teria que assumir papel de lobo mau. Eu teria que me condenar. O Evangelho, no entanto, me fornece tamanha segurança que eu não me preocupo sequer minuto com esta anunciada exigência de congregações. Será difícil alguém defender tal doutrina com tantas igrejas se multiplicando como as areias dos mares. São tantas e tão antagônicas que o selo de garantia se perdeu. Cada qual puxa brasas para a sua sardinha e não existe consenso. As demais não passam de intrusas na opinião de cada um dos grupos. Nas cercanias de Cesareia de Filipe, certa ocasião, Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo diz ter sido o Filho do Homem? Mateus 16, versículo 13. A frase do Nazareno aborda a reencarnação. O mestre desejava saber o antepassado no qual o seu espírito reencarnara na imaginação dos conterrâneos. E eles responderam. Uns o apontam como João Batista, Elias, e ainda outros como Jeremias ou algum dos profetas. Mas o Nazareno estava mais interessado na opinião dos assessores, mais chegados a ele. E vós, quem dizeis que eu terei sido? Mateus 16, versículo 15. Simão Pedro, sem vacilar, logo extravasou sua versão, sempre passional. Simão Pedro não falou simplesmente. Ele pôs para fora, entusiasmado, aquilo que ocupava espaços dentro de sua alma. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Então Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus 16, versículos 17 e 18. Até aqui, se o Evangelho não continuasse, caríssimos, seríamos obrigados a admitir algo excepcional na autoridade do apóstolo Pedro. Pedro realmente teria com que se envaidecer e se engrandecer. Simão Pedro teria sido separado para a missão sobrenatural. Todavia, meus amigos, se continuarmos analisando a narrativa, verificaremos mudança radical nos propósitos do texto. De repente, Jesus mostrou que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos sacerdotes e escribas e ser morto por eles. Essas palavras proféticas do Nazareno alcançaram o apóstolo com insuportável tragédia. Era uma insuportável tragédia. Simão Pedro ficou transido de medo. Ele não concordava com a aceitação passiva daquela injustiça contra ele. Em sua opinião, desfecho daquele tipo teria que ser enfrentado com todas as armas disponíveis. Ele não se encontrava disposto a suportar tal desfecho sem luta, sem revolta.
Chamando Jesus à parte, Simão passou a dissuadi-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum poderá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Tu te transformaste em pedra de tropeço, porque as tuas preocupações são exclusivamente humanas. Deixaste de cogitar das coisas divinas. Mateus 16, versículo 23, palavras de Jesus. Logo depois que o apóstolo Pedro foi erguido às nuvens pelo elogio do mestre, de repente ele desceu às profundezas, identificado como maligno. As portas do inferno prevaleceram sobre a frágil estrutura humana da eclésia, representada por Pedro. E a lição extraída do imbróglio se torna simples. A pedra, meus amigos, não poderia ter sustentação humana. Minutos depois, Pedro, bem-aventurado, exibia carranca satânica. É preciso analisar isto aqui. As portas do inferno destruíram um mito de homem fantasiado de comandante supremo. E a dúvida suscita uma pergunta: onde andará esta pedra sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão? Para quem acredita no Cristo interno, a resposta é simples. O elemento divino em Simão Bar-Jonas, aquele Cristo dentro de Simão Bar-Jonas, fornecerá o testemunho, arrancando de mãos humanas aquilo que é patrimônio exclusivo do reino de Deus. Tudo se esclarece. Não podemos colocar na mesma medida o que faz parte da eternidade e os elementos perecíveis gerados pela nossa natureza carnal. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O próprio Simão Pedro foi claro quando disse em epístola que a pedra era o Cristo. Pedra confiável só poderia ser o Cristo e mais ninguém. Se tendes experiência de que o Senhor é bondoso, achegai-vos a Ele como pedra viva, rejeitada pelos homens. 1 Pedro 2, versículos 3 e 4. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para visitá-lo. E não esqueçam que o meu querido neto Ricardo criou mais serventia para o site. Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2 disponibilizaram palestras para fácil acesso. Elas foram linkadas ao site. Getúlio no YouTube permite acesso por simples clique. É só escolher pelo título das palestras e clicar. Nosso amigo Zuba, embora aposentado, é provedor de palestras no YouTube. Obrigado, Zuba. Outro aviso importante: este programa está sendo gravado nos estúdios Fernando Martins. Algumas das minhas palestras anteriores podem ser encontradas no Facebook Live TV PG, que está à disposição dos telespectadores em qualquer horário. Em seguida, a continuação do tema de hoje: algemas
Nunca mais. A pedra viva, meus caros, sempre foi o Deus interno que se manifestou pela boca de Simão Barjonas. Sobre esta pedra, é claro que concordamos de todo o coração. As forças do astral inferior jamais prevalecerão. Dia desses escutei pregador comentando o episódio. Ele fazia questão de frisar a impossibilidade absoluta de alguém professar cristianismo sem registro em igreja. Somente neste aconchego nos livraremos do mal. Na opinião dele, a Assembleia de Cristãos gerava o único antídoto capaz de eliminar o veneno da descrença. Idealistas congregados parecem muralhas sólidas, dizia ele, protegendo vidas e o patrimônio dos filhos da promessa. Refúgio seguro, proclamava o doutrinador, somente debaixo deste guarda-chuva coletivo que pertence à graça divina e que é dado por ela. E o sujeito rematou de forma teatral. Aqui fora, longe do poder da eclésia, ficaremos vulneráveis. Apresentou variados argumentos, sempre combatendo a jornada solitária dos que rejeitam algemas. Então, ele largou sua arma secreta, que considero obra-prima de incoerência. Não existe outra igual. Ele defendeu o apóstolo Simão dizendo: Jesus não falava com Pedro quando o ordenou: vá para trás, Satanás. O mestre se dirigia a espírito maligno que se encontrava quase encostado no apóstolo, olhando por cima dos seus ombros. Veja a imaginação do cara. Isto nos obriga a registrar nossa perplexidade. Se ele pregava que a igreja mantinha Satanás afastado, como podia Pedro, ao lado de Jesus, estar com Satanás grudado nele? Além de tudo, ainda o sujeito é incoerente. Apóstolos em reunião, Jesus no meio deles. Será que o evento não seria suficiente para manter este Satanás longe? Tal conclusão, sem pé nem cabeça, representa até mesmo a avaliação desrespeitosa da inteligência dos próprios componentes daquele grupo. Ele estava zombando da inteligência deles. Tem faltado discernimento para enxergar que algo mais sério alcançaria resultados bem melhores. Não adianta carregar Bíblia embaixo do braço, caríssimo. Antes de espalhar doutrinas contraditórias, seria mais adequado analisar o texto com dobrada atenção, estudar mais. Se você diz que a Assembleia de Cristãos afasta os malignos, Simão Barjonas não poderia ser assediado por obsessores. Algo não está combinando em sua fantástica teoria. No meu entendimento, sem algemas, eu nem mesmo acredito nesse Satanás inventado pelos teólogos. Isso é burla, conversa fiada. Jesus apontou o próprio Pedro como catalisador de miasmas. Vejam que o significado real da palavra Satanás é adversário, adversário de Deus. Todas as vezes que elaboramos na contramão do divino, estaremos personificando a maldade. Sobre Judas Iscariotes, o Evangelho se expressa também com clareza. Vejamos o que diz o Evangelho.
Replicou-lhes Jesus: eu vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, aquele que haveria de traí-lo. João 6, versículos 70 e 71. Encarnado ou desencarnado, no momento que alguém quer ou que Deus não quer, estará personificando a entidade maligna, qualquer de nós. Toda vez que nós contrariamos Deus, nós estaremos do outro lado, isto é, do lado do mal. Aquela criaturinha de rabo e chifre que tem sido utilizada para assustar crianças, não passa de algo lendário. Ninguém se assuste, meus amigos. Aquilo nunca existiu. Quando Jesus disse a Pedro: vá para trás, Satanás, ele falava com Pedro mesmo, de carne e osso. Naquele momento, Simão Bar-Jonas se tornara o Satanás de plantão. E digo mais, e a minha afirmação será confirmada em Apocalipse. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Apocalipse 13, verso 18. Vejam que a besta está vinculada ao homem. O número de homem é número de homem, conforme o texto nos diz. Simão Pedro, em Cesareia de Filipe, personificou esta figura da besta, que é tudo a mesma coisa. É a figura do mal, do maligno. Ele se tornou adversário de Deus quando insistiu para que Jesus resistisse à loucura da cruz. A vida estava boa demais e o apóstolo não concordava com o que considerava sacrifício desnecessário. Judas Iscariotes, ao conceber o plano da traição, também assumiu oposição explícita ao Senhor Deus. Ele foi apelidado diabo pelo próprio Jesus. O mestre acompanhava nos mínimos detalhes o que ocorria na mente e no coração dos apóstolos. A liberdade deles, porém, embora os arrastando para os caminhos tenebrosos, jamais foi violada. E o grande questionamento surge diante de nós, nos desafiando. Se Deus e o Cristo preservam nossa autonomia, por que atribuir à Eclésia o inadequado papel de disciplinadora? Abel e Caim pertenciam à comunidade onde Jeová sempre esteve. Jeová sempre esteve conversando com eles ali por perto. Apesar de viver na comunidade, conversando e censurando os filhos de Adão e Eva, Jeová não impediu que Caim matasse Abel. E isto é significativo. Por que Jeová não impediu o crime? Pela simples razão de que o nosso espírito deve ser responsável pelos seus atos. Não somos rebanhos de carneiros, tangidos para o matadouro, sem consciência do que os espera. Somos espíritos individualizados, libertos para discernir, e não será lícito rezarmos pela cartilha de terceiros, especialmente pela cartilha de teólogos. Quando eu afirmo a ausência de algemas, eu declaro minha independência e a minha liberdade. Quero continuar sendo alguém que pensa e raciocina, iluminado pelos ditames da própria consciência. E nesta consciência, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
E adentramos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. O apóstolo João, extremamente irritado, comunicou a Jesus: alguém que não segue conosco estava expulsando demônios em teu nome, e nós proibimos que continuasse. Marcos 9, versículo 37. A resposta de Jesus segue na linha dos 100 algemas, distanciada das picuinhas de sectários fanáticos. Não deveis proibi-lo, foi a reação imediata do mestre. Quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Marcos 9, versículo 39. Se alguém usa poder do alto para libertar pessoas oprimidas por obsessores, será justo interromper o benefício, alegando crença diferente? Meu Deus do céu, isto aí é o fim do mundo. Nesta passagem, Jesus, sempre zeloso das determinações do Deus Pai, mostra que a religião divina é mais individual que coletiva. Onde alguém se encontre, haja. Esperar acólito retarda o socorro. O despertar da consciência cósmica será sempre fenômeno pessoal, distante das multidões. Melquisedeque, sem pertencer a famílias sacerdotais e sem genealogia, foi classificado da linhagem de Jesus. Quando o crucificado no Gólgota disse ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso, a cena ocorreu sem testemunhas. Não precisava. Não perca tempo conjecturando quanto ao certo e o errado. Deixe a consciência determinar o caminho das pedras, porque a consciência será sempre boa conselheira. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema de hoje: algemas, nunca mais. Mostrando respeito pelas escolhas dos seguidores, Jesus ratificou sua preferência pela discrição, até na prece nossa de cada dia, meus amigos. Nosso rabi foi bastante claro para que ninguém se iludisse. Não vos torneis imitadores de hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas praças, para serem vistos pelos homens. Vós, porém, entrai no quarto, no vosso quarto, e fechada a porta, orai em secreto, e o Senhor que enxerga em secreto vos recompensará. Mateus 6, versículos 5 e 6. Este ensinamento do mestre não favorece congregação obrigatória. E vocês terão que admitir uma coisa: a prece é uma das coisas mais importantes ensinadas por Jesus. O contato íntimo com Deus. E este contato íntimo com Deus, preferencialmente, se obedecermos ao Mestre, deve ser feito na intimidade da nossa câmara secreta. Antes, pelo contrário, meus caros, esta determinação de Jesus reforça intercâmbios singelos, sem alardes. Quando aqui chegarem habitantes de outros planetas, o Evangelho de Jesus será entendido também por eles, de tão simples que é.
Não precisaremos alterar uma simples vírgula. O Sermão da Montanha, meus caros, é universal. As alegorias criadas sobre o começo e o fim do mundo, no entanto, vão desaparecer juntamente com a Terra como planeta privilegiado, porque a Terra não tem nada de privilegiada. Ficarão apenas notícias de Copérnico e Galileu Galilei, únicos que tiveram juízo e cabeça para pensar. Desapareceram seus detratores no esquecimento e no opróbrio. A ideia central, todavia, continua viva. Milhares de denominações religiosas apontam o grão de areia como palco para a salvação e perdição. Inferno, purgatório, paraíso são órgãos supostamente administrados por confrarias humanas e povoados por indicação de sacerdotes. Todo mundo vai para o céu, vai para o inferno, conduzido por sacerdotes. Para legitimar tais fantasias, a Terra teria que ser o único planeta habitado que acomodasse essas desvairadas predições. A despeito da vastidão do universo, toda esta gente viaja na maionese. O resto do universo, na opinião deles, não passa de ornamento. Quando Jesus disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, eles entenderam albergue de aranhas e escorpiões. O resto do mundo é albergue de aranhas e escorpiões. A ideia de civilizações adiantadas, trazidas por alienígenas de outras partes do universo, os assusta. Eles temem competição de doutrinas descomplicadas, e é certo que essas doutrinas aparecerão. No caminho do reino de Deus, todos são herdeiros, mas a partilha somente ocorrerá depois do aprendizado. Só a verdade liberta, e só a verdade ficará de pé. Na proporção das lições aprendidas, as escamas escaparão dos olhos e os aprendizes se tornarão professores. Vejam que Jesus revelou aos principais sacerdotes que os publicanos e as meretrizes entrariam antes dos sacerdotes no reino de Deus. Apesar de congregados em santuários, a salvação deles ocorreria com atraso, depois que se salvassem os publicanos e as meretrizes. Tais palavras obrigam a repensar a esta doutrina do arrebatamento, citada agorinha mesmo pelo garoto Cleófas, aquele menino lá do começo da palestra. Se Jesus revela acolhimento dos espíritos em épocas diferenciadas, como aceitaremos transferência de religião inteira para os céus? Se sacerdotes esperam publicanos e pecadores na dianteira deles, não enxergamos razões para discordar de Jesus. Jesus está colocando uma fila na direção da salvação. Mesmo porque a religião deles também possui sacerdotes. Percebam, amigos, que as portas se abrem pela vontade soberana de Deus, independente de igrejas. Vejam que na parábola das 10 virgens, Jesus incluiu todas elas como pertencentes ao reino. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Mateus 25, versículo 1. Congregadas ou não, todas teriam vez. Todas as criaturas, prudentes ou imprudentes. Isso não impediu que 5 delas, por não conservarem azeite nas lamparinas, fossem expulsas da assembleia. A eclésia as deixou livres para que consultassem as suas consciências,
Aquelas 5 não se salvaram na ocasião, apesar de se encontrarem na assembleia. Então eu chego ao ponto exato do meu raciocínio. Se vocês desejam igreja como local confortável para fazer o bem, eu concordo com vocês. Se a convivência na assembleia reunir comunidade que una pessoas, eu acho isso excelente, não sou contra. Aplaudo a iniciativa. Jamais critiquei grupos entregues ao socorro, porque o socorro ao próximo é que nos salva. Que mais e mais espaços surjam para eficiente atendimento. Tarefas deste tipo devem ser incentivadas. Que isto ocorra de maneira espontânea, porém. Ninguém joga anzol com segundas intenções, querendo caçar, querendo pescar dízimos. Nada justifica exigir contribuições, especialmente quando o próprio Jesus redimensiona a forma de adoração. A mulher samaritana disse ao mestre: nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é onde o Pai deve ser adorado. E Jesus lhe disse: mulher, chegou a hora em que nem no monte nem no templo adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito e em Espírito deve ser adorado. Fundamentado nestas palavras, eu reafirmo: nada existe de mágico neste aparato que os homens construíram. O verdadeiro templo é o coração da criatura, como diz o Evangelho: vós sois o templo do Deus vivo. Tenho 1000 razões para não carregar algemas. Tudo que se divulgar fora disto é tentativa de estelionato, é maneira astuciosa de colocar máscara no rosto da verdade. O apóstolo Paulo, em seu discurso em Atenas, disse algo diante da qual os pregadores cristãos silenciaram e ficaram lá no seu canto sem explicar. Vocês querem saber quais foram estas palavras perturbadoras? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E anotem na agenda: toda sexta-feira é nosso dia de encontro, aqui na TV Vila Velha, caríssimos. A partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas ao vivo e a cores. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema, igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Algemas? Nunca mais. Os cristãos de Roma, praticantes de cristianismo autêntico, se reuniam nas catacumbas romanas, lá nos primórdios. Isto lá no 1º século. O recanto onde eles permutavam suas experiências era acanhado, inóspito e até deprimente. Ninguém reclamava, porém. Em nossos tempos, basta que pregador se torne conhecido e logo constrói santuário, sempre maior que os seus competidores. Porque eles querem grandeza, eles querem aparecer,
Eles querem esmagar a competição. Esquecem de propósito as palavras de Jesus para a samaritana. Chegou a hora em que nem no monte, nem no templo adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito e em Espírito deve ser adorado. Eles querem se impor como melhores, pelas edificações enormes, faraônicas, e de repente também pelo grito, porque eles gritam alto. Quem canta hinos, rebola com destreza e dramatiza a louvação, este será preferido, na opinião deles. Os cristãos primitivos, sem espaço para exibições, no entanto, os superavam. Sabe por quê? Pela qualidade da crença, pela humildade, pelo coração puro. Para Deus, que não é deficiente auditivo, o débil sussurro do crente sincero se torna superiormente audível. Lá no interior do seu quarto, sozinho, entregue à profunda meditação, aquela criatura se aproxima de Deus. Deus jamais foi alienado ou surdo. Dentro da boa tradição dos profetas do passado, os cristãos primitivos conheciam o doce intercâmbio do Senhor com os seus filhos. Porque isto diz o excelso e o sublime, na proclamação maravilhosa de Isaías: eu habito nas alturas, mas também moro no coração dos contritos e humildes. Isaías 57, verso 15. Palavras de Jeová Deus. Vejam que maravilha, meus caros. Nós temos Deus no coração e a nossa consciência é o reflexo de Deus. O legítimo santuário é o coração do ser humano. Estudiosos da Bíblia, interesseiros, preferem fechar os ouvidos. O certo, na opinião deles, não é aquilo que o Evangelho proclama, mas o sentido teológico dos intérpretes. Eles degustam o prato feito dos catedráticos. Será preciso congregar para reivindicar favores divinos, gritam eles em altas vozes. Eu respondo pela voz do profeta Jeremias. Ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Retirai-vos da minha presença, que saiam todos. Jeremias 15, versículo 1, palavras de Jeová. Não adiantam súplicas de sacerdotes célebres, gente cantando e rebolando, todo mundo jejuando e pagando o dízimo. Isto é muito relativo. Nem Moisés nem Samuel tiveram suficientes argumentos para mudar a disposição de Jeová. E Jeová remata a questão informando por Jeremias: quando te perguntarem, para onde iremos? A tua resposta deverá ser: uns para a morte, outros para a espada, outros para a fome, e ainda alguns para o cativeiro, porque eu os punirei. Promete Jeová em Jeremias 15, versículos 2 e 3. Vejam que a coisa para os malfeitores não está nada agradável, não. O sujeito pode pensar que está livre de tudo e que vai gastar os milhões que roubou das arcas do tesouro, e de repente tudo isto pode acontecer porque Deus é justo. Ninguém se iluda em busca de proteção depois do mal feito, porque o procedimento se encontra acima de liturgias e cerimônias.
Misericórdia quero e não holocaustos, diz o Senhor Deus. O Cristo juiz não irá a esta ou aquela igreja para recrutar eleitos, não. De todas elas, os espíritos solidários serão destacados para compor as coortes bem-aventuradas da nova terra. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino preparado para vós desde o começo do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, preso e doente e me foste ver. Mateus 25, versículos 34 a 36. Palavras de Jesus. Então perguntarão os justos: quando te vimos com fome e te alimentamos, Senhor? Com sede e te fornecemos água? Forasteiro e te hospedamos? Doente e preso e te fomos ver? Mateus 25, versículos 37 a 39. Os solidários comporão a verdadeira igreja do Cristo. Estarão na fila gigantesca criaturas estranhas, muito estranhas. Beduínos queimados pelo sol do deserto, que cavaram poços para populações sem água. Enfermeiras que atravessaram madrugadas velando enfermos. Médicos cuja profissão foi sacerdócio. Artífices da palavra consoladora que reconstruíram esperanças. Tais tarefeiros abençoados geraram moedas de mérito no banco da misericórdia divina. Ninguém se iluda, tais débitos e créditos serão lançados contra nós ou a nosso favor no grande dia do ajuste final. O Apocalipse fala com clareza: e se fez juízo de cada um segundo suas obras. Não é segundo outras virtudes, não. Segundo as suas obras. Cada um receberá o tostão que roubou, receberá o castigo. E o tostão que serviu de alimento para aqueles que necessitam, estarão do outro lado. Ninguém se iluda, meus amigos. Tais tarefeiros geraram moedas de mérito no banco da misericórdia divina. Tais débitos e créditos serão lançados a nosso favor ou contra nós no grande dia. O Apocalipse fala com clareza nas obras que cada um realizou. Apocalipse 20, versículo 13. Na procissão de bem-aventurados, alguns sem algemas nunca ouviram falar nem de igrejas, nem do Cristo, e no entanto caminham para morar no planeta promovido. Eles foram flagrados em tarefas de amor e renúncia, e nem compreendem a razão de que ali se encontram. Não foram sacerdotes nem acólitos, nem jejuaram, nem cantaram hinos. Simplesmente serviram desapegados de propósitos interesseiros. Simplesmente acionaram o calor humano do amor que tomava conta dos seus corações. O fruto dessa sementeira gerou direito ao retorno para a terra da promessa, agora reconstruída por Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, que estão além desta câmera, lembrem de uma coisa: estarei vibrando e pedindo ao Pai Celestial
que desça as suas bênçãos sobre todos aqueles que necessitam, especialmente os enfermos. Que tudo ocorra dentro da mais absoluta harmonia e que o amor possa cobrir tudo com o seu manto de proteção e de paz. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.